Pessoal, quem acompanha o canal e as redes sociais da Eureka já sabe que a depressão é uma doença séria. Suga o ânimo, tira energia, destrói relações amorosas, familiares, afasta a pessoa deprimida de tudo e de todos que importam para ela. Mas a gente nunca trouxe com maior profundidade o que se passa na cabeça, no cérebro de uma pessoa que está passando pela depressão. Então, no vídeo de hoje, nós vamos desvendar esse mistério de uma maneira didática e simples. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Eureka. Eu sou o Luiz, para quem ainda não me conhece, sou psicólogo e um dos fundadores da Eureka. No vídeo de hoje a gente vai entrar em profundidade no que se passa na mente de uma pessoa depressiva. E antes da gente entrar nesse aspecto, eu quero que a gente passe um pouquinho pelos sintomas, o que é, afinal de contas, a depressão. E, gente, hoje a ciência psicológica e a psiquiatria como um todo entendem que a depressão é caracterizada por até 9 sintomas, tá bem? Só que para você receber um diagnóstico de depressão, você tem que ter no mínimo 5 desses sintomas durante um período no mínimo de 2 semanas, tá bem? Então, durante 2 semanas, uma pessoa apresentou pelo menos 5 dos próximos 9 sintomas, ao total são 9, que eu vou apresentar aqui no vídeo de hoje, tá bem? E vamos começar então pelo primeiro sintoma, que é humor deprimido na maior parte dos dias, quase todos os dias. E, gente, aqui não cabe muita explicação, né? Uma pessoa que está com humor deprimido é aquela pessoa que está se sentindo para baixo, né? As coisas não vão dar muito certo para ela, é estar se sentindo para baixo, tá bem? Uma sensação de desesperança, de que as coisas não vão ir para frente, que as coisas não vão funcionar. Se você é profissional da saúde, ou mesmo você é leigo, né? Tá aqui apenas buscando maiores informações, essa falta de esperança, ela é de interesse especial para nós profissionais de saúde, tá? Psicólogos, psiquiatras. Porque um paciente que apresenta muita falta de esperança, desesperança em relação ao futuro, ele não vai melhorar, as coisas não vão dar certo para ele não vai se ver livre da depressão, ele não vai voltar a ser como ele era antes, no geral, estão apresentando quadros mais delicados, tá bem? De depressão. Então, muita atenção aqui, não quero também deixar você preocupado, tá? Mas é importante aqui trazer informações com relação a isso, tá certo? O segundo sintoma é a redução do interesse ou mesmo do prazer em fazer coisas que antes essa pessoa gostava. Então, digamos que antes da depressão, a pessoa gostava do seu trabalho, das suas atividades, e aí surge a depressão, deixa de gostar, deixa de ter interesse, antes gostava um monte do trabalho, ou, é claro, outras atividades de cunho familiar, de cunho social, de cunho de lazer mesmo, né? Coisas que essa pessoa fazia e gostava e tinha interesse, agora com a depressão o interesse tá lá embaixo, ou nem tem interesse em fazer essas coisas, tá? Não é à toa que a gente, na Eureka, a gente diz que a depressão é uma doença da desativação. A pessoa vai se desativando, vai se diminuindo. Importante você perceber isso, tá? Eu diria que esses dois são os principais sintomas da depressão. Mas agora vamos seguir em frente, vamos dar uma olhada nos outros 7 sintomas, tá bem? O terceiro sintoma é perder, ganhar peso, aumentar ou diminuir o apetite, tá bem? Bom, a gente tem aqui então essa questão de mudança corporal, tá? De peso corporal, pode ser tanto para mais, a pessoa ganhou alguns quilinhos, quanto para menos, a pessoa perdeu alguns quilinhos. Esse mesmo critério também é para apetite, então a pessoa está com mais apetite, está comendo mais alimentos, ela está com menos apetite, ela está comendo menos alimentos. Isso, vocês já percebem que quebra um certo estereótipo, né? De que a pessoa com depressão, ela não come. Ela deixa de fazer tudo, né? Então ela para de comer, ela não se levanta mais da cama. Gente, isso é
mito, tá bem? É um estereótipo que foi criado. Isso não é verdade, tá bem? O paciente deprimido, ele pode tanto ganhar peso, ganhar apetite, como perder peso, perder apetite, tá? E também não existe, é uma depressão mais grave ou mais leve se perder peso ou ganhar peso, tá? Isso não existe, tá bem? Isso é um dos sintomas da depressão. O quarto sintoma, também bem relevante, tá? Esse aqui, eu diria que ele afeta muita gente com depressão e às vezes a pessoa começa com alterações do sono e depois vai desenvolver a depressão, tá? Nem sempre a depressão vem primeiro e depois as alterações do sono, tá? Mas aqui envolve tanto insônia, ou seja, a pessoa tá dormindo menos, o sono tá com qualidade prejudicada, tá acordando durante a noite, como também ele pode estar com o que chama, é um termo bem técnico, tá, gente? É hipersonia, que é mais sono, dormindo por mais tempo. Isso não quer dizer que o sono é de maior qualidade, tá? Nada a ver uma coisa com a outra. Você pode estar dormindo mais do que ela costumava dormir. Então, digamos que antes da depressão ela dormia umas 8 horas, agora ela tá dormindo 10, 11, 12, 13, 14 horas por dia. A gente pode entender que tem uma alteração no sono. As pessoas estão dormindo mais tempo. Tá? Isso não quer dizer que é uma noite contínua, tá, gente? A pessoa também pode acordar durante a noite, pode dormir durante o dia. Tudo isso acaba contando para esse período de sono, tá? Indo então para o nosso quinto sintoma, agitação motora, tá? A pessoa se movimenta com mais agitação ou então com lentidão. Tá? No geral, eu diria que é mais comum a lentidão, tá bem? Mas, mais uma vez, cuidado com estereótipos, tá? Aquela ideia de que pessoa com depressão, ela só não faz nada, ela tá só parada e... cuidado lá, tá? Cuida com esse tipo de estereótipo aí, que não vai te fazer bem, você vai estar aí espalhando informações que não são tão corretas assim, tá bem? Mas tanto a agitação quanto a lentidão, a pessoa tá caminhando mais devagar, a pessoa tá se mexendo mais devagar, parece que ela tá levando um peso, ou então existe ali uma agitação, né? A pessoa tá agitada, tá se mexendo mais, tá inquieta, tá? Eu já vi os dois acontecerem, tá? E, gente, tanto um quanto o outro não é legal, também a pessoa tá sofrendo e é um sinal de depressão. Muitas vezes, a própria pessoa não percebe isso, tá? Então, às vezes é o familiar que vai comentar com ela, ou mesmo é o familiar que vai comentar com o profissional que estiver atendendo essa pessoa, tá? O psicólogo ou o psiquiatra, certo? Indo então para o nosso sexto sintoma, a gente tem, é claro, não poderia deixar de fora, cansaço, falta de energia, perda de energia. A pessoa nem fez tantas coisas assim, ou ela fez até o que ela já costumava fazer, mas ela teve uma perda de energia muito grande, ela não tá se sentindo com energia, ela tá cansada para dar andamento em outras coisas, tá? E é um cansaço forte, tá, gente? Isso não é frescura. Tem gente que diz, depressão não é frescura. Não é frescura. A pessoa se sente assim, cansada, destruída, tá bem? Sem energia para seguir com as suas atividades, tá? Quero trazer aqui outros 3 sintomas que são graves, tá? E nem sempre eles são muito falados. E o 7º sintoma que eu quero trazer aqui é o sintoma de culpa em excesso. Então, a pessoa com depressão, ela pode ter muitos pensamentos de culpa, se sentir muito culpada, e não tem a ver com ela se sentir culpada por ter depressão também, não tem a ver com isso. Coisas que aconteceram, ela sente que a culpa foi dela, coisas que ainda vão acontecer, é culpa, é algo assim que assim, domina, sabe? Enche a vida da pessoa de culpa de uma maneira que ela tá com tantos pensamentos de culpa, não sabendo como lidar com tanta carga, tanta emoção ali, que ela fica envolvida nessa culpa. É como se fosse uma nuvem que envolve ela e ela fica culpa, um monte de pensamentos jogando para baixo, um monte de bobagem surgindo na cabeça, tá? Aí a gente tem mais um sintoma bem que prejudica um monte a pessoa que está passando pela depressão, tá certo? O penúltimo sintoma que eu quero trazer aqui para você tem a ver com a dificuldade de pensar, tomar decisões, considerar, equilibrar ideias sobre o futuro, o que vai acontecer, o que eu posso fazer agora com relação a isso, será que eu prefiro A ou eu prefiro B? Eu vou falar ao longo do vídeo um pouco mais sobre esse aspecto, tá? Mas
aqui a gente tem um sintoma bem xaropinho da depressão, tá? A gente vai falar depois sobre perda de memória na depressão, a gente vai falar também sobre essa dificuldade de pensar, refletir, tomar decisões, tá? Porque isso tem a ver com alterações que a depressão causa aqui dentro. Gente, isso aqui dentro, ó, é uma caixinha que você não quer mexer muito, entendeu? Você não quer que nada aconteça de ruim com essa caixinha aqui dentro, porque aqui dentro tudo acontece, tudo é processado e é muito frágil, tá? O último sintoma, eu diria que ele é o mais grave de todos. Sim. Por que tanta gente fala sobre depressão e suicídio? Porque na depressão, sim, um dos sintomas é ter pensamentos sobre se machucar, sobre perder a vida, estar longe daqui, planejar algo em relação a isso, tentar algo em relação a isso, tá? Depressão tem índices bem elevados de a pessoa tentar algo contra si mesma. Não deixa a depressão, seja a tua, seja de um familiar, evoluir para esse ponto. Chegando nesse ponto, as coisas estão num altíssimo risco. Se hoje elas estão nesse ponto, pare esse vídeo agora e procura atendimento com psicólogo, com psiquiatra, busca o profissional mais breve possível. Tá? Não é para assustar, não é para criar um caos ou alguma coisa do tipo, mas eu preciso ser responsável aqui, né, gente? Querendo ou não, é uma divulgação sobre depressão, sobre um assunto tão delicado. Eu preciso também deixar esse aviso aí para você, certo? E eu quero agora, então, né, aproveitando esse gancho, né, de que a gente falou sobre os sintomas, eu quero agora trazer um pouquinho sobre alterações que a depressão causa aqui nessa caixinha chamada do nosso cérebro. Tá bem, gente? E eu tenho que trazer o seguinte, tá? Em julho do ano passado, tá? Julho de 2022, nós tivemos uma grande revelação no mundo psiquiátrico, no mundo psicológico, em que se divulgava muito que a depressão ela era causada por níveis reduzidos de um neurotransmissor chamado serotonina. Mas em julho de 2022, um estudo lá do Reino Unido, tá, acabou apresentando que não havia evidências suficientes para a gente poder dizer isso. Tá? Foi um bafafá, um caos no mundo psicológico, acadêmico, psiquiátrico em relação a isso. Então isso quer dizer que a gente, como ciência, nós não podemos mais prescrever antidepressivos, por exemplo, inibidores da recaptação de serotonina, né? Não, gente, não tem nada a ver com isso, tá bem? A questão é que aquelas hipóteses um pouco mais consolidadas, elas acabaram caindo um pouco por terra em julho de 2022, tá? Julho do ano passado. Só que ainda assim a gente consegue perceber através de neuroimagem, ou seja, exames que foram feitos com pacientes deprimidos, percebendo que existem alterações na ativação de certas áreas e em casos mais graves também tem redução da massa cinzenta, ou seja, partes do seu cérebro meio que encolhem, tá? Isso é bem, enfim, bem bizarro, né, de gente pensar, mas existem sim estudos que mostram que depressões mais graves, que ficam por muito tempo, né, aquelas depressões persistentes, né, depressões assim que acometem a pessoa por muitos e muitos anos, elas podem sim ocasionar redução da massa cinzenta, tá? Mas eu quero dar ênfase aqui em duas partes, tá? Duas áreas do nosso cérebro que estão relacionadas com sintomas da depressão, tá bem? E antes eu tinha falado sobre a dificuldade de tomar decisões e de pensar, né? Então, nosso córtex pré-frontal, ele é responsável por pensamento de longo prazo, por inibir impulsos, e essa área acaba ficando menos ativada em pacientes deprimidos. Então essa dificuldade de pensar, refletir sobre o futuro, isso não é algo inventado, assim, algo só psicológico, tem algo ali biológico rolando com você, tá bem? E outro aspecto tem a ver com o hipocampo. O hipocampo é uma área do nosso cérebro responsável por processar, armazenar memórias, né? Fazer esse processamento das memórias. E ele também fica mais reduzido, né? Ele fica mais desativado. O que quer dizer aquela coisa de dificuldade de memória, né? Ou a pessoa com depressão acaba tendo lapsos de memória, ou lembrando muito de situações negativas, muitas situações ruins que aconteceram com ela ao longo da vida.
no caso da depressão, o hipocampo ele também fica mais desativado, tá bem? Existem, gente, outras hipóteses, outros estudos que mostram outras áreas sendo mais ativadas, menos ativadas. Existem hipóteses sobre a amígdala, né? Não é a amígdala aqui da nossa garganta, tá, gente? É a amígdala cerebral, tá? Que processa ali estímulos de perigo, né, alerta para o nosso ambiente, também podem estar mais desativadas. Mas, é claro, conforme a ciência for progredindo, a gente vai tendo cada vez mais informações sobre, afinal de contas, que alterações cerebrais estão ocorrendo, né? Existem algumas hipóteses sobre a noradrenalina, epinefrina, né, que são outros hormônios aí, né, neurotransmissores, tá bem? Mas, gente, se você tem depressão, convive com alguém aí que tem depressão, escreve aí nos comentários, tá? Tem o diagnóstico, comenta um pouquinho. Até esse vídeo, né? Até o momento aqui do vídeo, isso fez sentido pra você? Tá sendo interessante aqui? Comenta aí, tá bem? E afinal de contas, então, como é que funciona a mente depressiva? A mente depressiva, ela vai tendo cada vez menos vontade de fazer as coisas. Então, uma pessoa que tem menos energia, ela vai tendo menos interesse, ela vai tendo mais sensações de culpa, né? Pensamentos de culpa, ela vai tendo alterações no sono, ela vai tendo alterações no apetite e ela vai cada vez tendo mais depressão, ficando com um quadro mais delicado, tá? Não é da noite pro dia que a depressão vai, sei lá, de uma depressão leve, moderada para uma depressão severa, tá? Mas é um processo que é difícil para a pessoa perceber que as coisas estão ficando cada vez mais delicadas. Então, é uma mente que vai entrando num ciclo vicioso de desânimo e falta de energia e cada vez ficando mais desativada, cada vez ficando mais apagada, tá bem? Junta isso aos pensamentos de culpa, você tem uma vida com pouca alegria, pouco prazer, pouca vontade de viver e fazer as suas coisas, tá? Então é uma doença grave, não é uma doença de brincadeira, tá? Não é uma brincadeira, é uma doença, tá? Se você quer saber mais, tá? Sobre como recuperar o ânimo, tá? Sair desse ciclo vicioso que a depressão pode estar causando na tua vida, tá? Eu quero te convidar, tá? A ver um link, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui embaixo, que nele vai estar um convite para uma super aula gratuita, tá? No dia 14 de março, se eu não me engano é às 20 horas, tá bem, gente? Totalmente gratuita, tá? Você pode, inclusive, mandar para familiares, para amigos, pode mandar para alguém que esteja precisando, tá bem? A gente vai falar mais sobre isso. Também você encontra aqui no YouTube da Eureka, no nosso blog, nas redes sociais também, outros conteúdos sobre depressão, certo? Gente, espero que esse vídeo tenha feito sentido aí pra você, que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, tá bem? Nos vemos nos próximos vídeos e comentem aí, gente, tá? Eu vou responder os comentários de vocês. Um grande abraço, um beijão.